Nós vamos ler, meus irmãos, alguns dos últimos versículos, os últimos versículos deste capítulo, tá bom? Então, Atos, capítulo 2, os últimos versículos. Vamos observar a vida da igreja, daquela igreja em Jerusalém, e em relação, observar a vida dela em relação também às pessoas de fora, né? Vamos ler, a partir do verso 37, tá? Vamos ler 10 versículos, então. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe e todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor amado, fale conosco, Senhor. Hoje nós vamos, tanto agora de manhã como à noite, estudar sobre a reforma e a vida da igreja local. Abençoa esse nosso assunto, fale conosco pela sua palavra, perdoando também os nossos pecados em Cristo Jesus, Senhor, e nos santificando em Cristo, pelo Espírito Santo, para o seu louvor, Deus nosso Pai, em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, eu quero hoje fazer uma pausazinha nos nossos estudos. Então, tanto de manhã como à noite, nós vamos falar sobre a reforma da igreja, a reforma, né? E a vida da igreja local, porque está chegando mais um aniversário da reforma. Aí é sempre bom nós lembrarmos desse momento na história da igreja tão importante que todas as igrejas modernas, né, as denominações, as mais antigas denominações, vamos colocar assim, elas vieram da reforma, foram influenciadas pela reforma. Apesar de que hoje nós precisamos também de reforma. Mas nós, então, queremos meditar um pouco, irmãos, sobre isso, e eu quero meditar com vocês sobre, especialmente, a reforma na vida da igreja, né? E como a igreja vive quando ela é uma igreja reformada, e o que acontece também com relação à igreja e às pessoas de fora. Porque se nós formos observar bem, nós temos, então, a igreja, que é este grupo de cristãos, nascidos de novo, crentes em Cristo Jesus, redimidos em Cristo Jesus, que se amam, que se auxiliam. E nós temos o mundo lá fora, que é um mundo perdido em delitos e pecados, não redimido, e indo para o juízo de Deus, sem nenhuma esperança. Então, a igreja inserida neste mundo. Então, nós temos que pensar duas coisas aqui, que eu queria que nós meditássemos agora de manhã e também à noite. De onde vem a igreja? O que é a igreja, né? E qual é o papel dela neste mundo? Porque é isso que a reforma trata. Se nós formos observar bem, quando nós estudamos
um pouquinho que seja, ainda que de forma até superficial, mas a vida de Lutero, Calvino, aqueles reformadores antigos, né? E também o movimento chamado puritano, que tem a ver com a reforma, e outros movimentos ali que existiram, irmãos, naquela época, mais assim, específicos. Todos aqueles irmãos ali, eles estavam interessados nesses assuntos, sobre o que é o Evangelho, como isso interfere na vida das pessoas, na vida da igreja e também neste nosso mundo aí que nós estamos vivendo. Então, irmãos, no final das contas, quando existe reforma, existe uma verdadeira reforma do Espírito Santo, uma obra da graça do Espírito Santo que opera essa reforma, existe o surgimento da verdadeira igreja. E existe também, consequentemente, uma igreja que vai brilhar, que vai mostrar para o mundo o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando não tem reforma, essa igreja ela vai perdendo a identidade, porque ela vai se tornando igual a tudo. É como alguns dizem, é mais do que já existe, é mais do que já está aí, não tem diferença. E isso não vai causar impacto no mundo. Ao contrário, como essas pessoas são religiosas, essas pessoas se dizem seguidoras de Jesus Cristo. Esse dia mesmo eu vi uma pessoa que não é cristã evangélica, ela mencionar numa rede pública, né, num vídeo público, ela fazer uma espécie de reação a uma palavra de um cristão evangélico, só que esse cristão evangélico ele estava falando com tanto ódio no vídeo dele, que o não cristão olhou e disse assim, eu achei muito interessante, e isso a gente vê muitas vezes, e diz assim, olha que ele ainda é cristão, né? Então essa palavra do não cristão é muito importante, porque ele tem uma consciência de que um cristão não devia ser assim, não é interessante? Né? Que, assim, olha que ainda é um cristão. Então, irmãos, quando a igreja não é uma igreja que está realmente seguindo o evangelho, proclamando o evangelho, sendo transformado pelo evangelho, acaba criando esse tipo de cristianismo que as pessoas lá de fora, os não cristãos, eles olham e dizem assim, olha, eles ainda são cristãos, né? Olha que eles ainda dizem que são cristãos. Então, não tem impacto, mas tem, na verdade, vergonha, né? Causa vergonha para as pessoas que estão lá fora. Não é isso que está acontecendo aqui, não é, meus irmãos? Nós lermos aqui o versículo 46, vamos ler aqui, eu destaco com vocês aqui, que diz assim, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia de salvar. Então, é uma diferença muito grande desse comentário do vídeo, por exemplo, só para ilustrar, e que é tão comum nos nossos dias, com respeito a cristãos evangélicos, igrejas, cristãos de maneira geral, comentários nas redes sociais. Aqui, o que estava acontecendo é que aqueles irmãos, eles viviam juntos, eles cultuavam, eles faziam a ceia do Senhor, comungavam, eles tinham singeleza no coração, eles louvavam a Deus e eles caíam na graça do povo. E as pessoas vinham. Deus trazia as pessoas para essa igreja. Essas pessoas iam sendo convertidas. Observe que Deus acrescentava. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, as pessoas, elas em vez de falarem, olha que eles são cristãos, né? Elas diziam assim, vejam, eles são cristãos. Vejam o que é ser cristão. Elas ficaram impressionadas. Nem todas se convertiam, nem todas tinham pessoas, naturalmente, que nem queriam chegar perto, até por um certo temor, né? Mas eles sabiam que ali estava acontecendo uma obra de Deus, eles viam no testemunho desses cristãos essa obra do Senhor na vida deles, irmãos. Mas observe, o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, rapidamente, nós vamos meditar, não vou me demorar muito nessa mensagem, mas eu quero deixar claro aqui para os irmãos é que o Senhor diz aqui pelo Espírito Santo, todos os dias o Senhor acrescentava.
Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, o que é a reforma, meus irmãos? O que é uma igreja reformada? Ora, quando nós pensamos numa igreja reformada, muitas vezes nós pensamos assim, é uma igreja que se volta para a palavra de Deus e procura observar o que está acontecendo no seu meio mesmo e no chamado cristianismo e procura retornar ao cristianismo original, procura voltar à palavra de Deus, procura estudar a Bíblia para deixar que a palavra de Deus diga o que é cristianismo, o que é o evangelho, o que é a igreja, o que é a vida cristã, e não as suas ideias e tradições humanas e nenhuma dessas coisas. Então, uma igreja reformada é uma igreja, nós podemos dizer, no sentido mais geral, é uma igreja que se volta para as Escrituras e que quer deixar a palavra de Deus falar e dirigir a vida da igreja. O problema, meus irmãos, o problema é que isso não acontece pela obra, pela força do homem, porque tudo que nós fazemos é contrário à palavra de Deus. O nosso coração, ele tende contra a palavra de Deus, natural, o nosso coração natural, o homem natural, né? É sempre interessante em dia de eleição, eu já usei até na eleição passada, e vou falar de novo, né? As pessoas em dia de eleição, que infelizmente, né, ainda tem esse problema, é sempre marcado no domingo, dia do Senhor, mas é interessante como as pessoas ficam empolgadas nessas coisas, com poder, com a política e tudo. E que, vejam, irmãos, eu sempre digo para vocês, não é que eu estou dizendo que política não é importante, que governo não é importante, porque tudo isso foi instituído por Deus. A questão é que as pessoas se interessam pelo poder, pelos reinos daqui, mas não se interessam em nada com o reino de Deus, né? Então, elas não estão preocupadas que, como nós cantamos aqui no Salmo, que o Senhor tira, vou até ler aqui como está no nosso hino, Deus o pobre ergue do pó, do monturo o fraco traz, para sentá-lo com os reis, sim, com os reis do povo seu. As pessoas não estão preocupadas com isso, naturalmente. Elas nem ligam para isso, elas nem conversam sobre isso. Elas não pensam que existe um rei que está acima, por exemplo, do prefeito que vai ser eleito hoje aqui em Belém. Elas não pensam nisso. Elas podem ter até uma religião, quando tem, mas aquela religião que não afeta a vida delas, que não transforma a vida delas, que faz com que elas só pensem nas coisas daqui, na comida, na bebida, na casa, no carro, nos projetos dela, na família, em todas essas coisas daqui, na política, no poder, em quem vai ganhar a eleição, quem vai perder a eleição, como é que ela pode melhorar a vida dela, mas é só aqui. Ela não pensa no reino dos céus. E tudo que é a mensagem da reforma é exatamente pensar no reino dos céus, é exatamente voltar aos nossos olhos ao que é mais importante, aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, buscar em primeiro lugar. Jesus estabeleceu prioridade, né? Ele disse assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. E as outras coisas, Jesus? Aí Jesus mesmo diz, as outras coisas vão ser acrescentadas. Você não precisa ficar tão preocupado com o que ele mesmo diz lá, olha, vocês não fiquem preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Olhem para a criação de Deus, olhem para os pássaros, não é isso que ele diz? Olhem para as ervas, olhem para as plantas, olhem para as flores, olhem como Deus alimenta os animais, cobre a erva, faz a beleza de uma flor, faz uma coisa linda, sustenta todas as coisas, faz nascer o seu sol. E Jesus diz, olha, ele tem o cabelo de vocês contados. Ele sabe, nós não sabemos quantos cabelinhos nós temos, ele sabe de tudo. Mas vocês devem priorizar a ele, vocês devem buscar ele acima do próprio pão. Não é que vocês não vão trabalhar, não é que vocês não vão fazer as outras coisas, mas a prioridade é ele. Vocês devem buscar ele. E ele vai cuidar da vida de vocês. Ele vai acrescentar todas as coisas lhes serão acrescentadas. A promessa dele, né? Não é que ele vai fazer todo mundo rico, não é isso. Não é a mensagem da Bíblia, mas ele cuida de nós, irmãos. Ele vai cuidar da nossa roupa, do nosso pão. Paulo vai dizer que se nós temos o que comer, com o que nos vestir, estejamos o quê?
satisfeitos, e Ele vai cuidar das nossas necessidades, Ele vai cuidar de nós. Mas o ser humano prioriza as outras coisas. O ser humano, ele pensa, trabalha, estuda, ou quer se divertir, ou vai para uma diversão. Nada disso é errado. A questão é que há uma busca trocada, né? Uma busca trocada, não pelo que é realmente do Senhor, mas por outras coisas, meus irmãos. Então, nós temos que pensar aqui, então um negócio ali diferente, mas já voltou. Nós temos que pensar, meus irmãos, que o homem não quer saber do reino de Deus sozinho. Por isso que a Bíblia diz aqui, o Senhor acrescentar. Tá? Então, eu queria dividir o nosso assunto em três aspectos hoje, tanto agora de manhã como à noite. Tá? E eu vou meditando com vocês, então, ao longo dessa mensagem, de agora e também da noite, nesses três aspectos. Primeiro, qual é essa obra de Deus? O que Deus faz para surgir a igreja? Tá? Primeiro ponto. Segundo, o que é essa igreja? Como ela funciona? E qual é o papel dela em relação aos de fora? E aí, já entrando no terceiro ponto. Como são os de fora? O que está acontecendo com as pessoas que estão lá fora? O que está ocorrendo com elas? Porque, na verdade, eu quero mostrar para vocês que a situação dos de fora, é desesperadora. Eles estão perdidos, eles não têm nada. Então, vamos pensar nessas três coisas, tá bom? E aí nós vamos meditando e aplicando aqui a nossa vida, irmãos. Eu não vou demorar, a mensagem hoje é breve, né? Mas eu quero colocar aqui para vocês esses pontos, irmãos. Vamos pensar, então, que obra é essa de Deus? Como é que Deus está operando na vida da igreja? Vamos olhar o início do capítulo 2. O que acontece nos primeiros versículos? Vamos ler a palavra do Senhor? Capítulo 2, do primeiro verso ao verso 4. Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Essa é a primeira coisa que acontece neste capítulo. A vinda poderosa do Espírito Santo, com estes sinais, fazendo com que as pessoas falassem uma língua que existia, mas que elas não tinham aprendido. E elas falavam milagrosamente. É como se nós de repente falássemos o inglês aqui, sem nunca ter aprendido inglês, né? Então, assim que estava acontecendo. Então, o Espírito Santo veio e lhes deu, irmãos, este dom, mas a questão aqui não é nem... não quero pensar muito na questão do dom em si, mas no que está acontecendo é que o Espírito Santo está vindo. Porque, irmãos, o que é esse dia? Esse dia é o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era uma festa dos judeus, que já estava apontando, aquela festa lá antiga, estava apontando para essa vinda do Espírito Santo. Então, o Antigo Testamento já falava desta vinda do Espírito Santo. Ou seja, eu já falei para vocês tantas vezes na igreja que o Antigo Testamento ele é promessa e o Novo Testamento é cumprimento. Lembra? Eu já falei muitas vezes aqui. Então, o Pentecostes, essa vinda do Espírito Santo, ela é um momento marcado por Deus, que faz parte daquilo que nós chamamos da história da redenção. O que é a história da redenção? É a história em que Deus vai agindo para trazer a nossa redenção, a nossa salvação. É a ação de Deus na história, desde Adão. Desde que ele prometeu para Adão virar um descendente que vai pisar na cabeça, descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Então, é a ação de Deus. Deus está sempre agindo progressivamente. Todo o Antigo Testamento é uma ação progressiva. Progressivo, o que é progressivo?
É como o nascer do sol. Quando o sol está para nascer, ele não é como ele aparece ao meio-dia. O sol ao meio-dia é o quê? É o pico dele, é o máximo, né? Aí depois ele vai de novo declinando, ele vai ali dar a volta, né, completa. Aí meio-dia ele está aqui, é um momento mais claro. Mas quando ele nasce, ainda assim, um pouquinho de luz ainda. Então, progressivamente, quer dizer, o sol vai aparecendo, a luz vai brilhando, é isso que Deus vai fazendo. Então, ele foi mostrando que ele iria trazer Jesus Cristo. E não somente trazer Jesus Cristo, mas através de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, trazer o Espírito Santo. Uma obra poderosa do Espírito Santo, que vem porque Jesus veio. Porque Jesus mesmo disse em Atos 1:8, vocês conhecem de cor, não sabe? Atos 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então Jesus veio, morreu por nós na cruz do Calvário, ganhou a nossa salvação, já está tudo pronto. Ele veio morrer pelos eleitos mesmo, pelo seu povo, que nós não sabemos quem é, ele que sabe. Nossa função é pregar o evangelho e não ficar buscando saber quem é eleito, que a gente não sabe. Mas ele tem um povo dele, e ele diz, vão e preguem, só que para que essa mensagem cresça e seja recebida e seja crida nessa mensagem, tem que vir o Espírito Santo. Porque por isso que ele diz em Atos 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser testemunhas. Quer dizer que essa obra, ela é uma obra do Espírito Santo. Então, nós temos esses grandes eventos da história da redenção. E eu vou aqui citar alguns em relação à própria pessoa já de Jesus Cristo, já a consumação, né? Aquilo que ele prometeu. Jesus nasceu de uma virgem, isso está tudo profetizado. Jesus foi um homem de sofrimento, de dores, isso está tudo profetizado. Jesus Cristo morreu numa cruz terrível, está profetizado. Jesus Cristo foi sepultado, ressuscitou, está profetizado. Jesus Cristo foi exaltado, está profetizado. Jesus Cristo morreu e nos salvou na cruz. Estava tudo profetizado no Antigo Testamento. Então, esses eventos se cumpriram, mas aí vem o evento seguinte. Então, veja o que acontece. Jesus morre, Jesus é sepultado, Jesus é ressuscitado, Jesus ressuscita, Jesus sobe ao Pai, e aí Jesus mesmo manda o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que vai fazer o quê? Vai fazer isso, serem meus testemunhos em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Ele vai espalhar o Evangelho. Quem nos mostra Jesus e nos convence sobre a nossa necessidade de Jesus e sobre a redenção em Cristo é o Espírito Santo. Irmão, não tem uma conversão verdadeira que não seja obra do Espírito Santo, porque nenhum homem se converte. Por isso que no final do capítulo está dito lá, é o Senhor que acrescenta. Como é que ele acrescenta? Pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo veio, inaugurou uma nova era. Uma era diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento também o Espírito Santo estava agindo, claro que ele estava agindo. Só que havia Israel. Israel era aquele povo ali que tinha a verdade, mas a maioria das nações estava em profundas trevas espirituais. Agora, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus sobe, Jesus envia o Espírito Santo, e agora o Evangelho é ide por todo o mundo, todas as nações, e preguem o Evangelho de maneira que Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo faz essa obra maravilhosa. A igreja é uma obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo veio naquele dia para inaugurar essa obra, e ele está fazendo essa obra desde lá. Tanto que tem igrejas por todos os lugares. O que é isso? É o Espírito Santo. A igreja de Cristo, o Evangelho de Jesus, espalhou essa igreja. Só que, meus irmãos, quando isso está acontecendo verdadeiramente, quando essa obra do Espírito Santo está acontecendo verdadeiramente, eu estou até revisando algumas coisas que eu já falei em várias mensagens aqui, e até mesmo nesse capítulo 2, algumas vezes que eu já li com vocês aqui na igreja, é que acontece também o que está escrito no versículo 14. Vamos ler? No versículo 14 está dito: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Ele se levantou
Ele começou a falar, ele começou a anunciar. Porque Jesus mesmo disse: recebereis o Espírito e sereis o quê? Testemunhas. Vocês vão falar, vocês vão anunciar. Então, toda vez que o Espírito Santo vem e opera sobre uma comunidade, sobre pessoas, começa a ter testemunho, começa a ter pregação, começa a ter pregação de ministros chamados para pregação, mas também nós podemos estender isso em que começa a ter testemunho também, porque o livro de Atos vai mostrar isso, através da igreja inteira, não é só dos pastores, não. Aqui tem um aspecto da pregação autorizada da palavra de Deus por ministros chamados por Deus, reconhecidos pela igreja e tudo mais, mas não são só os pastores. Os pastores pregam. Pregação é um termo que se refere mais ao anúncio público, né, da palavra de Deus. No certo sentido, portanto, os outros irmãos não pregam, porque eles não fazem isso que os pastores fazem, mas eles testemunham. Todo mundo, toda a igreja deve testemunhar. E a igreja, então, ela é chamada para testemunho. Tanto que é exatamente isso que acontece no livro de Atos. Vocês leem o livro de Atos, vocês veem que não é só os apóstolos que estavam testemunhando, a igreja inteira. Aqui mesmo no Atos 2, diz que as pessoas ficavam observando a igreja e caía na graça das pessoas lá fora. Então, todos estão anunciando. Eles são como cartas vivas de Deus para os homens, em que eles estão anunciando. Irmãos, as pessoas não sabem nada do Evangelho, elas sabem quando o Espírito Santo age, mas quando o Espírito Santo age é porque tem pessoas falando, anunciando o Evangelho, a verdade, e o Espírito Santo vai abrindo o coração dos ouvintes. Então o Espírito Santo está agindo tanto em quem testemunha, como em quem ouve, e assim ele faz a sua obra. E que anúncio é esse, irmãos? Este anúncio é o que está no versículo 22. Vamos ler o versículo 22? Em que ele diz assim: homens israelitas, escutais estas palavras. A Jesus Nazareno, homem provado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado concílio e presença de Deus, prendestes, crucificastes, mataste pelas mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E ele diz, então, mais adiante um pouquinho, meus irmãos, que no versículo 38, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é essa pregação? É uma pregação sobre Jesus, Jesus Cristo aprovado por Deus, que fez milagres, que foi morto pelo desígnio de Deus, veja o que ele fala no versículo 23, mas que ressuscitou, que está vivo. Ele está falando aqui da expiação, da cruz de Cristo, da obra de salvação, de redenção, que Jesus morreu para nós não morrermos, morreu no nosso lugar. E ele então está chamando as pessoas: arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados. Vocês odiaram Deus e odiaram Jesus, inclusive falando para aquela geração, vocês crucificaram Jesus. Vocês apoiaram o que as autoridades fizeram. Vocês estiveram do lado dos perseguidores, porque nós todos, a humanidade, somos assim, nós odiamos a Deus. Irmãos, se a humanidade pudesse, a humanidade mataria a Deus. Nós lemos hoje em Jó, né, que Deus não precisa nada de nós. Precisa mesmo. Mas se, eu digo com toda a reverência, só para dar um exemplo da loucura que é isso, se Deus precisasse de nós, a humanidade mataria Deus. Porque a humanidade odeia Deus. Odeia Deus. Claro que Deus não precisa de nós precisamos dele, e isso é completa loucura. Você não pode matar, você não pode, melhor dizendo, você não pode ser contra aquele que é o autor da sua vida. Não é loucura isso? Mas é isso que a humanidade faz. Então, o que Pedro está dizendo é, olha, mas esse Deus mandou o filho dele para morrer, para que vocês não morram, para morrer no lugar de vocês, pagando os pecados de vocês,
Vocês crucificaram Jesus. Então, o que vocês têm que fazer agora? Arrependam-se. Arrependam-se. Creiam. E vocês receberão o Espírito Santo. E vocês, então, seus pecados serão remidos, perdoados. Vocês não terão mais culpa diante de Deus por causa de Jesus Cristo. Arrependam-se. E aí, irmãos, as pessoas se arrependeram mesmo. Diz aqui, no versículo 37, quando Pedro, na verdade, responde, né, a um anseio que ele já estava ali pronto para ouvir a mensagem do arrependimento. No versículo anterior, no versículo 37, diz o quê? Ouvindo eles isto, compungiram-se seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos: que faremos, homens e irmãos? O coração dele estava compungido. O que é isso? É um coração que já está pronto, irmãos. É um coração quebrado, humilhado diante de Deus e que está aberto para o Evangelho. Que não é um coração duro. Que dureza significa o quê, né? Que a palavra não penetra. Não é uma coluna que não dobra, sabe? Mas é uma coluna que se dobra, que se humilha diante de Deus. Não é aquele arrogante que fica sempre assim, né? E que não se dobra diante de Deus, mas o coração está compungido e a pessoa se prostra diante de Deus. Quem fez isso no coração dessas pessoas? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem Pedro pregou, os apóstolos estavam pregando também ali, e o Espírito Santo agiu no coração deles, compungindo o coração deles. E aí, então, meus irmãos, qual é o resultado disso? O resultado disso é o batismo. Batismo. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Batismo. Batismo. O que é o batismo? O batismo é a entrada na igreja. Visível. É o batismo mesmo nas águas. Então, é o batismo que salva? Não, não é o batismo que salva. O batismo não salva. Quem salva é Jesus, quando as pessoas se arrependem e creem. Mas o batismo é aquela obediência, porque Deus manda batizar, é aquela, quando a pessoa crendo, ela obedece, porque ela já é uma crente, porque aquele batismo é uma demonstração pública, visível do que aconteceu no coração dela. Ela foi purificada pelo Espírito Santo, ela foi lavada pelo sangue de Jesus, ela agora é uma nova pessoa, ela é uma crente em Cristo Jesus, ela mudou. Ela é perfeita, ela não vai lutar contra o pecado, não é isso. Mas ela agora ama a Deus, ela é diferente, ela não vive mais. Ela vai ter que lutar com isso, claro, ela vai ter que lutar contra as idolatrias, mas ela não vive mais para os acréscimos. Lembra que Jesus disse? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. As pessoas invertem, as pessoas buscam o acréscimo e deixam o reino. Essa pessoa agora não. Ela tem um princípio, uma nova vida dentro dela que o coração dela pulsa, bate, né? Por Deus, compungido. E ela vai lutar, claro, contra a idolatria. É claro, ela vai ter uma luta, porque é uma luta da santificação. Mas o coração dela já tende para Deus e ela é chamada a priorizar o reino de Deus. E as outras coisas são acrescentadas. Então ela muda de vida. E quando isso acontece, ela não fica sozinha. Ela não fica sozinha. É interessante que a palavra de Deus vai mostrar o tempo todo que Deus não nos salva para nós ficarmos sozinhos, mas para nós fazermos parte do seu povo. Nós cantamos agora. Ele levanta o humilhado, faz assentar-se com os reis do povo seu, quer dizer, ele vai viver agora com o povo seu. Irmãos, a igreja, aqui eu chego no meu ponto. A igreja é o resultado disso. A igreja, vocês percebem que a igreja não é uma associação humana, que nós de repente dizemos assim, chego aqui com a Carol, com a irmã Edna e com os demais irmãos e digo assim, olha, vamos formar uma igreja? Vamos formar uma comunidade? E aí, vamos, pastor, vamos formar uma comunidade chamada igreja. É isso? Nós decidimos? Não é isso. Claro que nós decidimos participar de uma igreja local. Isso é voluntário, a pessoa quer. Só que não, quando a pessoa decide participar de uma igreja local, que era o caso aqui,
é porque ela teve o coração, o quê, irmãos? Compungido. Porque ela ouviu o Evangelho. E quem foi que compungiu o coração dela? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo agrega essas pessoas. E vai ter lá os apóstolos, os ministros do Evangelho, que vão... Olha o que diz, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ela não tinha tudo. Deus, quando nos salva, Ele não dá tudo para nós de uma vez, assim, pá, né? Ele dá... É interessante, eu falei para vocês que a redenção, a história da salvação é progressiva. O que acontece na vida do cristão também é progressivo. Deus vai dando aos poucos, ele vai crescendo, e para isso ele tem que comungar com a igreja, perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é isso? Congregação. Congregação. A igreja se reúne regularmente para ouvir a doutrina dos apóstolos, perseverar na doutrina dos apóstolos, comungar com os irmãos, partir o pão, a ceia do Senhor. O batismo é só uma vez, o batismo é a entrada, mas a ceia do Senhor é contínua. A comunhão, a pregação, a doutrina dos apóstolos é contínua, porque vai crescendo. O evangelho é só um, mas a pessoa vai entendendo cada vez melhor o evangelho, as aplicações do evangelho na sua vida, as implicações do evangelho na sua vida. Ela vai entendendo cada vez melhor. Ah, mas porque eu sou um cristão, porque eu sou salvo, porque eu criei na boa notícia, eu não posso mais viver assim, né? Eu não posso mais ser como um ímpio. Porque eu criei no evangelho, eu não posso mais viver no ódio, na mágoa, no rancor, por exemplo. Ela vai entendendo essas coisas. Ela vai mudando de vida. Na medida que ela ouve pregação, o evangelho vai se tornando mais claro para ela e a vida dela vai sendo afetada por este evangelho, irmãos. Então, mas isso tem que ter congregação. Ela não fica sozinha. Ela vai ler a Bíblia dela, claro, todos os dias, mas ela precisa da congregação. É na congregação, é na pregação, é na comunhão com os outros que creem igual ela que ela vai crescendo. Então, o efeito disso é que essas pessoas vão passar a se amar, a querer bem umas às outras. Vamos ler o versículo 44? Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. É interessante, né, que a Bíblia, nós temos aprendido que a Bíblia vai falar que nós devemos nos reunir, especialmente no dia do Senhor, né, que é o domingo, uma vez em cada 7 dias. Mas essa igreja primitiva se reunia todos os dias, né? Todos os dias. Isso aqui mostra que não era uma coisa que eles faziam porque eles tinham que fazer, mas eles queriam fazer. Irmãos, quando o Espírito Santo está agindo no nosso coração, nós queremos estar no culto, nós queremos estar na igreja, na comunhão, ouvindo a palavra com os nossos irmãos. Não é um esforço. Sim, é um esforço no sentido que nem todos os dias você está disposto. Nós somos pecadores, né? Nós temos desânimo, nós temos preguiça, nós temos cansaço, nós temos ocupações que temos que cumprir também, mas de novo, o nosso coração, ele deseja a congregação, ele deseja os santos. É uma família. Quando uma família está bem, por exemplo, está aqui uma ilustração, o marido ama a esposa ama o marido, e os filhos amam seus pais, e eles se amam. Vou dar o exemplo aqui da família. Tem seus problemas, tem os seus defeitos, mas quando isso está acontecendo, eles querem estar em casa, eles querem estar juntos, não é verdade? Nós temos encontrado pessoas que não querem estar em casa. Não querem estar em casa. Por que não querem estar em casa? Porque a casa não é prazerosa para eles, não é leve para eles. Mas quando a família está bem, eles querem estar em casa. Eu estou usando essa comparação para dizer o seguinte: se a igreja é de Deus, se a igreja é do Espírito Santo, nós queremos estar em casa. Nós queremos estar na igreja, nós queremos estar com os nossos irmãos. Se nós amamos o nosso Pai, quem é o nosso Pai?
Pai celestial, é o pai da família. Se nós temos um irmão mais velho, vamos colocar assim, que veio morrer por nós, se tornou homem como nós, quem é? Jesus. Se nós o amamos, o Deus homem, se nós temos o princípio e a presença de Deus pelo Espírito Santo, mesmo amor, mesmo Pai, o mesmo Salvador, o mesmo Espírito, mesma família, nós queremos estar na igreja. Então a igreja, ela é uma obra, irmãos, de amor e voluntária, de prazer e de alegria. Nós iniciamos com o Salmo 111, que diz: aqueles que têm prazer nas tuas obras, é prazer, é alegria. E qual é o resultado, irmãos? É que eles vão se servir, eles vão vender as suas propriedades, eles vão cuidar uns dos outros, eles vão amar uns aos outros, e eles vão, então, viver uma vida. E aqui, eu vou parar aqui agora, e à noite eu vou continuar, tá? Mas eu quero que vocês pensem o seguinte agora: esta obra que está aqui escrita, perseverando unânimes todos os dias, partindo o pão, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, adorando a Deus, então adorando a Deus, amando uns aos outros, cultuando juntos, vendendo suas propriedades, repartindo, versículo 45, ajudando, apoiando uns aos outros. Não tinha miseráveis, necessitados entre eles tinham um amor que fazia com que eles até vendessem as suas propriedades, ainda que isso não seja um mandamento, vender as propriedades, dar para a igreja, não é isso, mas o princípio existe, o exemplo existe de que nós devemos amar nossos irmãos e cuidar dos nossos irmãos. É isso que está acontecendo na igreja. Mas eu quero aqui colocar um ponto para a gente, então, encerrar. Quando você continua lendo o livro de Atos, você vai ver que nem sempre vai ficar assim. Vai ter o quê? Vai ter um Ananias e Safira, né? Vai ter, que está lá no versículo capítulo 5. Eu vou ler aqui, você não precisa abrir, não, eu vou só ler para citar. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levou uma parte, depositou aos pés dos apóstolos, mentiu. E isso contrasta com uma oferta de Barnabé, que está no finalzinho do capítulo 4. Então veja que a Bíblia vai dizer agora que a igreja não é, como os antigos diziam, não é um mar de rosas, né? A vida não é um mar de rosas. E a igreja também não é um mar de rosas, porque a igreja, ela é uma congregação de pessoas, obra, fruto do Espírito Santo, mas não são de pessoas perfeitas, e nem todo mundo na igreja está lá por uma obra do Espírito Santo. Pode ser que seja uma obra do diabo, que envia e faz com que penetre no seio da igreja pessoas que não são de Deus, né? Então, o que acontece, meus irmãos? A igreja neste mundo, quero dizer para vocês, que a igreja neste mundo não é perfeita. E que a Bíblia vai mostrar mais, que às vezes ela se degenera tanto, que ela, como está na nossa confissão, e como as Escrituras também vai dizer, se transformam em, olha que expressão forte, sinagoga de Satanás, né? Então, existe a igreja é obra do Espírito Santo, mas ela não é perfeita, ela pode ter problemas. Existem falsos convertidos no meio da igreja, pode existir e existe. E existe também a situação em que a igreja vai se afastando tanto que ela já não é mais uma obra do Espírito Santo, mas uma obra do mal. É uma falsa igreja. Então, tudo isso existe no mundo. Tudo isso existe no mundo. E eu quero, então, parar por aqui, para que nós meditemos à noite a respeito agora do papel da igreja e das pessoas que estão lá fora, tá bom? Mas eu quero que vocês saiam daqui pensando o seguinte, e orando junto comigo, pela nossa congregação.
e pelas igrejas que nós temos conhecido, pedindo o seguinte: ó Senhor, Senhor, opera pelo seu Espírito Santo. O que é a reforma, irmãos? A reforma é uma volta à palavra, ao Evangelho. A verdadeira, podemos dizer também, igreja. Isso, a própria reforma é uma obra de quem? Do Espírito Santo. Porque tanto o Espírito Santo é o que traz e que forma igrejas, como é o Espírito Santo também que reforma uma igreja e tem se afastado. Então vamos orar, irmãos, para que, para o bem da nossa congregação, para que a nossa congregação se fortaleça, que o Espírito Santo nos abençoe, nos conduza, nos fortaleça no Evangelho, comece a operar isso que nós estamos vendo aqui cada vez mais na nossa vida, na nossa comunidade e também nas demais igrejas. Vamos orar por isso agora de manhã? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar então? Ó Senhor, nós acabamos de estudar rapidamente, Senhor, alguns princípios que estão aqui inseridos no capítulo 2 de Atos, fazendo, Senhor, uma relação com o tema da reforma, com o que aconteceu no século XVI, XVII, com o que o Senhor operou naqueles movimentos, Senhor, antigos. E queremos pedir, Senhor, abençoa a nossa igreja. Abençoa nós que estamos aqui, nos guardando de um falso evangelho, de uma falsa igreja, mas que o Espírito Santo esteja realmente convertendo corações, santificando, fortalecendo. E abençoe também todas as igrejas. Qualquer irmão que estiver ouvindo agora essa transmissão e que vier ouvir depois, abençoa as suas igrejas, Senhor. Abençoa as igrejas que conhecemos, para que aquelas que estão se afastando, se perdendo cada vez mais, se voltem, se arrependam, o Espírito Santo age e opere uma reforma, um retorno às Escrituras, ao verdadeiro Evangelho, a uma vida genuinamente santa, piedosa, Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor levante verdadeiras igrejas na nossa cidade, nosso estado, nosso país e pelo mundo. Igrejas, Senhor, que venham expressar este amor maravilhoso que está, Senhor Deus, escrito aqui no finalzinho deste capítulo, para o seu louvor, para que as pessoas lá fora, nós caiamos na graça dos que estão lá fora, como diz aqui, que eles caindo na graça de todo o povo, e o Senhor acrescentava. Faz isso aqui na nossa igreja, e faz isso nas demais igrejas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por sua misericórdia, e nos abençoe mais e mais em Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou pedir para vocês fazerem, antes do culto da noite, uma leitura do capítulo 2, tá bom? Hoje, em qualquer momento do dia, meditando aqui nos que nós já falamos, nós vamos falar ainda mais à noite, se Deus assim permitir. Meus irmãos, convido vocês espero vocês à noite. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos o nosso culto, tá bom? Cantarmos o último louvor e encerrarmos o nosso culto. Deixa eu desligar aqui a transmissão.